desse tema de empreendedorismo é que, primeiro de tudo, para o empreendedorismo, eu preciso decidir. Será que eu quero realmente empreender? A mulher empreendedora não é a vendedora. Existe uma diferença. Empreendedorismo é algo que vem de dentro na sua mente, você usa em toda a sua vida. Você está fazendo compra no supermercado, você viu a maçã no chão. Você vai pegar a maçã e vai guardar. Por quê? Porque a sua mente de empreendedora sabe que aquela maçã é um prejuízo. Você vai na padaria, a pessoa não te atendeu bem, em vez de você já dar os pés nela, você vai parar e pensar. Como empreendedora, coitado do chefe dessa mulher, né? Cadê o dono da padaria? Às vezes, se eu uma padaria perto da minha casa e eu estou tendo um problema recorrente, eu preciso conversar com o gerente, com o dono da padaria. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Se a gente se posicionar nesse lugar sempre de que a gente não tem nada a ver com isso, nós nunca vamos andar para frente, porque ninguém vai sozinho. A gente sempre vai com alguém. Você quer vender para quem? Para a gente? E se você não tem nada a ver com isso, você começa a se isolar. Ah, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho nada a ver com isso. Daqui a pouco ninguém tem nada a ver com você. E aí você não vende nada para ninguém, não sabe por quê. Porque você nunca se envolveu de fato em nada. Eu passei a prestar atenção em algumas... Depois que eu me converti, comecei a prestar atenção em algumas palavras que às vezes passa batida para muita gente. Quando você vai abrir um MEI, tem lá, você vai abrir um MEI, o CNPJ, o CPF, mas tem a razão social. Você já parou para pensar nesse nome? Que a sua empresa ela tem que ter uma razão social. Que isso? Social é gente? É sociedade? É no âmbito social. Qual a diferença a sua empresa faz ou você quer fazer na sociedade? Nenhuma. Então, a sua empresa não tem uma razão social, então você não é uma empresa. Simples assim. Parece que o próprio sistema já informa para nós que se a gente não tiver uma razão social, um propósito dentro daquele lugar que nós estamos, nós não temos. E se você não tem uma razão social, você não é uma empresa. Então eu comecei a entender que a mente da empreendedora, ela tem que estar muito aberta a captar detalhes assim. Socialmente, a minha empresa precisa contribuir de alguma forma para alguma coisa. Se eu quero só vender e não quero conhecer aquela pessoa e não quero me vincular àquela pessoa, eu não vou crescer. Então aí a gente vai conversando mais sobre isso. Alguém já tinha pensado na razão social? Não. Todo mundo tomou agora, né? É assim comigo também. Eu amo as revelações porque vem bem assim. Como é que... Ixi, foi piorar. Eu quero. Se eu tiver com essa bola toda, eu quero. Ai. Eu acho que é. Gente, eu quero trazer para vocês, então, algo que vai além de vender, de ser empreendedora. Algo que você vai levar para a sua vida. Ah, mas antes disso, deixa eu falar onde é que eu aprendi essas coisas. Quem sou eu, né? Eu sou a mãe da Malu, que está no melhor lugar do mundo nesse momento, esposa do Edson. E eu iniciei a minha vida empreendedora com 13, 12 anos de idade, vendendo nas feiras em Goiânia. Minha tia tinha uma banca de roupas, era desse fio, inclusive. E em Goiânia, vender esse fio aqui, você deve imaginar que não deve ser muito fácil. Eu vendia. Então agora você sabe que eu sou uma boa vendedora. Eu falava assim, esse fio aqui é modal. Você sabe o que é modal? Menina, modal é um fio frio. Um fio frio é um fio elegante que você veste assim e não esquenta. Não esquenta, não esquenta. Perdão, Jesus. Ai, meu Deus, no ar-condicionado não esquenta. Mas então eu comecei a vender com 12 anos de idade. E eu falo que eu aprendi muito com a minha tia, porque a gente tinha que pegar a sacola de lona verde. E em Goiás é um polo de confecção. Então lá tem caravanas que vão para a rodoviária, e ao redor da rodoviária tem um complexo de pousadas que vão as guias, que levam as pessoas que vinham do Pará, Maranhão, para revender. Então a gente tinha que entrar nessas pousadas com a sacola, nos humilhar
para as pessoas, para o segurança, para o dono da pousada, humilhar mesmo, tipo assim, olha, por favor, a gente pode mostrar e tal. Então eu fui aprendendo com isso. A gente entrava dentro do quarto da mulher, abria aquela mala, aquela coisa arada, e eu cresci nesse meio. Depois eu comecei a gerenciar uma banca para minha tia, que tinha 2, e isso eu estava com 14, 15 anos. Com 17 anos eu era tão boa de lábia, eu nem era maior de idade, que eu entrei para vender carro na Jorlan, que era uma concessionária da Chevrolet. Vendi um Celta. Fiquei 4 meses lá. De lá eu saí, fui para TAM, fui para São Paulo, trabalhei na aviação. Entrei como aeromoça auxiliar, como todas. E em 1 ano eu me passei para chefe, me passaram para chefe. E eu fui chefe de cabine, depois eu fui instrutora de comissários. E eu falo que essa parte foi a parte que mais moldou a minha essência do que eu sou hoje. A instrução das comissárias, porque você tem que ter sensibilidade com tudo, com o jeito que o passageiro entra, o jeito que ele te olha. Eu preciso falar desse detalhe para você saber por que você precisa dessa sensibilidade. Na aviação, por que tem que ter essa sensibilidade? Porque aquele passageiro pode ser um terrorista, ele pode estar sequestrando alguém, ou ela pode estar sendo sequestrada, ela pode estar carregando drogas, armas, coisas ilícitas. Então, o jeito que a pessoa te olha, você já tem que identificar. Se ela está nervosa porque é um avião, ou ela está nervosa porque ela sabe de alguma coisa que você não pode saber. E ali a minha percepção foi sendo muito aguçada. E eu uso muito isso hoje. E é isso que eu falei para vocês. Eu vou trazer para vocês hoje ferramentas que abram a mente de vocês e que aguçem, mas não só para o empreendedorismo. Porque a mulher empreendedora, ela está na feirinha. Ela está vendendo semijoia na banca da pamonha, porque ela só está na fila, mas está nela. Quando você entende que isso está em você, você é o seu maior produto, né? Então eu quis trazer para vocês um pouquinho do que eu fiz, daí eu saí da TAM com 26 anos, e a aviação é o mercado dos superpoderes, né? O comandante é o super homem, né? Depois eu saí da aviação e entrei na área da cardiologia, que é outra área do super-homem, né? Quem mexe no coração das pessoas. Então comecei a trabalhar com médicos cirurgiões, e eu vivi muito desse misto de trabalhar com a enfermeira e com o médico. Então, mais uma vez, você tem que ter a sensibilidade de saber se posicionar, tanto para o paciente quanto para o cirurgião. Depois disso eu entendi que eu precisava, na cardiologia me trouxe para Curitiba. E aqui eu entendi que meu marido viajava muito e eu precisava encaixar a minha agenda com ele. Então o meu motivo de empreender foi para que eu pudesse ficar com meu marido. Meu marido ele é diretor de uma empresa familiar e ele viajava muito, é marcenaria, 100% dos clientes são fora daqui. E eu estava cansada de ficar sozinha. Então eu comecei a trabalhar com estética, fui extensionista de cílio, depois outras coisas, mas a parte que eu mais gostei do empreendimento é que eu trabalhei com investimento. Trabalhei numa área que fazia girar dinheiro, conheci muita gente interessante e comecei a entender o quanto uma coisa que você acha que, mas isso aqui não dá nada, dá. Se você parar, sentar e se dedicar, gente, pode ser pipoca. Se você colocar uma banquinha aqui, certinha, de um jeito que leva confiança, traz segurança, pipoca cheirosa, você vai vender, quantos alunos tem aqui? 1.000 pipoca por dia, tá bom pra você? 1.000 pipoca a R$10. Tudo que você se dedicar dá dinheiro. Para de dizer, tem muita gente que faz isso aqui. Tem, no mundo inteiro tem gente que faz demais, mas não tem gente que está no seu círculo. Quem está no seu círculo é você. Por isso que às vezes a pessoa que está no seu círculo está comprando dela porque você não vende. Às vezes a sua amiga nem sabe que você trabalha com isso. Acontece, né? No meu caso, às vezes acontece. Então o primeiro pilar que eu queria trazer... Não, volta lá, eu acabei nem lendo. O primeiro pilar que eu queria trazer para vocês lembrarem é a sua capacidade de gerar conexão real. O que é gerar conexão com uma pessoa? É se interessar pela vida dela. Existe um livro, Ana, me avisa dos minutos?
Tipo assim, deu 15 minutos, deu 20. Existe um livro que chama Como Influenciar Pessoas. É um livro de negócios. E como fazer amigos. Como influenciar, né? E fazer amigos, uma coisa assim. Eu li esse livro. Vamos compartilhar livros aqui. Outra coisa bacana da gente fazer. Eu li esse livro e lá, mas eu já meio que já sabia daquilo ali, né? Mas lá eu entendi e ele fala assim, qual a pessoa, qual assunto que você mais gosta? Qual assunto que a Sabrina mais gosta na vida dela? Ela. Você gosta de falar de você, a gente gosta de falar da gente. Por isso que é tão bom quando alguém fala assim, oi, fala seu nome. Porque o seu nome, já pensou? Você está sendo recebida, oi Bruna, que bom que você chegou, tá? A pessoa fala seu nome, você já, ai, nossa, que gente legal, que pessoa legal, você já... Por quê? Porque o que a gente mais gosta de falar é da gente. Então, se você quer se conectar com o seu cliente, com a pessoa, você tem que ter um bom CRM. É uma palavra de outro mundo? Mas o que significa um bom CRM? Você tem que saber nome, bairro que ela mora, se ela tem rede social, você tem que saber a rede social dela, do que ela gosta, data de aniversário e algumas informações que só você sabe. Toda vez que ela vem aqui, ela vem de tênis. Toda vez que ela vem aqui, ela vem com o cabelo preso. Anotações, porque a sua memória não vai conseguir. E você vai gerar uma conexão com essa cliente. Essa cliente, ela vai ali sozinha, mas ela tem mãe, cunhada, sogra, vizinha, de cima, de baixo, do lado, irmã, amiga. Só aquela pessoa te gera 10 clientes. Se você se conectar de fato com ela. Você nunca pode parecer que você quer vender alguma coisa para ela. Sabe aquele negócio assim, vendedor bom vende até pedra, né? Vende até passarinho voando. Tira isso da sua boca. Você não é vendedora. Tira, não se diz vendedora, porque a palavra vendedora já deixa a mulher assim, Por quê? Vendedor não tem uma fama boa. Então você não é uma vendedora. Você tá ali como? Psicóloga, terapeuta, pastora, amiga, conselheira. E no fim de tudo você vai perguntar, amiga, mas e esse tênis? Esse tênis branco, eu tenho um produto aqui, muito bom, que hidrata o couro. Você já experimentou? Ai, amiga, não, nem você já começa. Você não está vendendo, você está dando uma solução para ela. Aquela mulher vai se conectar com você, porque você não está enfiando coisa nela, você está ajudando ela. E quem a gente pensa você no seu círculo? Aquela amiga que está sempre te ajudando, que te manda uma mensaginha, que no seu aniversário não esquece de você. Mentira, ela não sabe a data do seu aniversário. Ela anotou, mas você acha que ela não esquece de você. E aí você pensa, nossa, eu gosto dessa pessoa, porque você se conectou com ela. Às vezes ela não te vende nada, ou às vezes você nunca comprou nada dela, mas a conexão é real. E quando você precisa de alguma coisa que ela vende e alguém te pergunta, você fala, fulana, eu conheço, eu confio, uma pessoa de confiança, mora aqui perto, a loja aqui perto. Então, a primeira coisa que você tem que saber da mente empreendedora, conexão. Estava conversando aqui com a Sabrina. Ela trabalha aqui perto. Às vezes, quantas vezes eu vejo mulheres que querem alcançar o mundo, mas se ela alcançar a quadra dela, ela já tem 2.000 mães. Mulheres, eu não sei, né, o que é o seu negócio, mas só de mulher já 2.000. Mas a mulher tem marido, tem namorado, tem pai, tem tio, tem... Gente, olha o círculo que você tem perto de você. E aí nós estamos falando que não é difícil, só precisa se conectar. Mas como que eu vou me conectar se eu não quero sair de casa? Gente, não é para você. Você tem que ter em mente que tem coisas que é para você, tem coisas que não é para você. Se você é uma mulher que não tem paciência, que você não quer sair de casa, que você não tem, sabe assim, bateria social? Bateria social assim, zero. Empreender talvez não seja para você. Como que você vai liderar uma equipe, motivar uma equipe, conectar com a sua cliente? O seu negócio é administrar, é cálculo, é gestão, é outra coisa. Não estou falando que é ruim. Só que a gente tem que saber o lugar da gente. Porque às vezes também tem gente tentando uma coisa, tentando, e simplesmente não é aquilo para ela. Para mim, por exemplo, quando me colocaram, que eu vim de Goiânia, me colocaram no escritório para trabalhar no suporte.
Me mataram ali naquele escritório. E assim, todo mundo via, tem que pôr a Marília para sair. Em vez do Juan ir fazer a instalação dos equipamentos, você deixa o Juan aqui, deixa a Marília lá fora. A Marília só instalava software e ensinava as enfermeiras. Quando eu comecei a conhecer essas enfermeiras pessoalmente, eu vendia mais aparelhos para elas. Mas eu não queria vender, eu não era vendedora, eu trabalhava no suporte. Mas eu atendia tão bem, ela sentia tanta segurança na marca que eu vendia, que ela não queria mais saber da outra marca. Por quê? Porque qualquer coisa a Marília está aqui. Entende? A necessidade da conexão real, por isso que eu coloquei como primeiro negócio, conexão real. Vai demorar a passar o slide. Vitrine, a rede social. Às vezes você pensa assim, eu preciso contratar Esses dias chegou uma pessoa para mim e falou assim, você conhece alguém que trabalha com marketing? Conheço, vários. Não, porque eu preciso fazer uma publicação e eu preciso fazer um anúncio pago e eu não sei como que faz e tal. Daí eu falei, tá, eu posso te indicar essa pessoa, mas como que tá o seu estoque, a sua loja, a sua rede social? Depois que a gente começar a publicar, eu faço. Eu falei, não faça isso, é um tiro no pé. É um tiro no pé. Você falar assim, gente, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Na hora que a pessoa olhar na sua vitrine, não tem nada. Não, se a pessoa fizer uma rolada assim, acabou. Não tem nada. Não faça isso. As pessoas acham que a solução é o anúncio pago do Google e do Instagram. Não é. A solução é que você precisa ir construindo para quando chegar para essa pessoa falar assim, agora a gente vai anunciar você. Aí você tem esse negócio para trás. Então o Instagram, ele pode ser uma ferramenta que te alavanca, mas ele pode ser uma ferramenta que te destrói. Você tem que saber a hora certa e do que fazer. A multiplicação. Se você entende que a sua conexão real com o seu cliente, se a sua vitrine está boa, sabe quem vai vender para você? Seu cliente. E aí é o nível mais top de todos. Quantas pessoas a sua cliente conhece que ela vai se conectar com você? Só que eu vejo muita gente assim, eu quero te vender uma coisa, Ana. Aí toda vez que você vem aqui eu falo desse creme para você, que esse creme é muito bom, que ele é muito cheiroso. Aí você olha e fala, nossa, realmente tá. Mas eu nunca tive a iniciativa de abrir esse creme e deixar você sentir esse creme. Como é que eu vou vender o creme? As pessoas gostam de experiências sensoriais. Isso conecta também. Ela vai embora com aquele cheiro. E ela vai chegar lá na casa dela, vai lá tomar banho dela, nossa, tá até agora na minha mão. Mas, às vezes, você quer vender um produto, o seu produto é bom, mas a pessoa não conhece, você não quer abrir mão de nada, de lugar nenhum. Você tem que entender que deve existir um investimento inicial. Eu vou abrir 2, 3 cremes, um perfume e de vez em quando vou precisar dar alguma coisa para essa clientinha para ela lembrar de mim. Então você tem que ter esse investimento inicial. Tudo isso é uma mente empreendedora. Não é um prejuízo, não é um gasto e não é um custo. É um investimento. Esse aqui eu quis dizer para vocês sobre a linguagem comercial que fala do rapport, que é essa conexão que eu estou falando para vocês. Existem técnicas que parece até sacanagem. É sacanagem, se a pessoa quiser te vender um trem ruim, ela vai te vender. Se ela usar essas técnicas e você não estiver ligada, você vai conectar com ela. A primeira técnica é o espelhamento. É interessante isso aqui, mas funciona. O que é o espelhamento? A pessoa está aqui na minha frente, ela está mexendo no cabelo, ela está fazendo assim e eu vou fazer a mesma coisa. De repente eu faço assim, de repente eu faço do outro lado. Ela está mexendo na blusa, eu mexo também. Ela tomou café, eu tomo também. Isso vai conectando. Nós temos um sistema neural que se chama espelho, neurônio espelho. A gente se sente familiar com quem faz as mesmas coisas que nós. Aí levando isso aí para massa grande. Sabe quando falam assim, gente, esse livro é best-seller. É você, best-seller? Por que tem essa informação na capa? Porque a gente se espelha que muita gente comprou, então eu vou comprar também. Entende? As estratégias, como são sutis. Espelhamento. Começa a fazer e a se comportar como o seu cliente. A segunda, calibragem vocal.
Se você fala muito rápido, ou você fala muito baixo, você fala muito devagar, você tem que se policiar. Eu já fui em lugares que eu queria comprar, que a pessoa falava tão rápido, tão enrolado, porque eu sou de Goiânia, e aqui parece que é um idioma diferente. Agora eu começo em Rio Grande do Sul, então, você fica assim, entendi o que você está falando. Então você tem que entender que às vezes o seu cliente não entendeu o que você está falando. Você precisa ir no ritmo do seu cliente. Se o seu cliente fala baixinho, você fala baixinho. Se o seu cliente fala alto, você modera. Se o seu cliente é acelerado, você é acelerada. Isso nós vamos ver no próximo sobre o perfil. Escuta ativa e empatia. Sabe quando você está conversando com alguém, a pessoa fala assim, nossa, hoje aconteceu, menina, estava descendo lá no prédio, virei o pé e quebrei o pé. Ela ia continuar falando, que aí ela foi no médico, mas você não deixou. Menina, já aconteceu comigo também. E como é que foi o seu? Foi daqui ou foi de lá? Nossa, o meu foi também. Menina, daí você começa a falar. A sua cliente está lá. Essa técnica é infalível. Deixa ela falar. Deixa ela falar. Ela precisa falar. Às vezes ela ficou o dia inteiro na casa dela sem falar com ninguém. E ela foi comprar alguma coisa para poder conversar. As pessoas gostam de falar de si. Tenha empatia. E eu coloquei ali, pergunte com real interesse. Lembra da conexão. Você não está só pensando em vender. Por fim, você acaba se tornando uma pessoa melhor. Porque você começa a ouvir tantos testemunhos dessas pessoas. Você começa a ficar mais calado e ouvir mais. Você aprende mais. E aí deixa ela falar e pergunta. Mas e aí lá no médico, como é que foi? O que ela já pensou? Meu Deus, ela se preocupou comigo. Pronto, conectou. Reciprocidade em pontos comuns. Já aconteceu, você está conversando com alguém, aí você está falando de A, a pessoa falando de B, de C, de D, você falando de A, você está falando aqui de coisas que você gosta de cheiro, de perfume, e ela está tentando te vender um tênis, e o negócio não bate. Você tem que identificar o que a sua cliente está falando, o segmento que ela está falando, e começar a contar as suas experiências naquele segmento. Vamos supor que você vende roupa. Aí ela vai falar, nossa, amei essa blusa, bege. Ai, bege. Aí você já entra, olha, bege está na minha paleta. Eu amo bege. Sabe por quê? O bege com marrom fica muito bom. Aí ela já vai olhar para você. Conectou? Não, como é que a minha amiga tá? Se ela fizer assim e olhar para você, você já ganhou o coração dela. Ela já está fazendo de você uma referência. Aí você já começa a falar de coisas e deixa ela falar. Mas teve oportunidade, fala de coisas que ela quer ouvir também. Ela está falando da blusa bege, você está falando da blusa bege, e nós estamos falando do mesmo assunto. Você está falando que você gosta, eu estou falando que eu gosto também, que eu combino com marrom, e você combina com qual? Isso gera conexão, reciprocidade, pontos em comum. Próximo. Agora nós vamos falar de algo que com certeza vocês vão entender o que eu vou falar. Eu tenho que falar tudo isso pra gente falar de WhatsApp, de Instagram, porque não adianta a gente falar de coisa lá na frente se as pessoas não tiverem isso aqui. E também tá ficando gravado para outras mulheres assistirem, porque tem gente, eu tenho conhecido pessoas que não tem ninguém. Sabe quando alguém sai na rua que você olha assim e fala, coitada, não tinha ninguém para falar para ela que essa roupa não deu boa hoje? Não é? Você sente dó da pessoa, vergonha alheia. Tem gente que não tem ninguém. E aí às vezes ela vai lá no seu negócio, na sua loja ou na sua casa, e você não deixa ela falar, e daí então vê a importância de tudo isso. O ambiente físico e digital dita a qualidade dessa conexão. O meu negócio pode ser em casa, pode ser numa loja e pode ser virtual. Tá tudo bem. Pode ser os três e pode ser cada um. Mas se for na minha casa, eu preciso saber que tem que ter um espacinho para minha cliente não achar que ela está me atrapalhando. Já aconteceu de eu ir numa casa de uma amiga fazer progressiva. E aí, olha, era minha amiga. E aí eu entrei na casa dela, era na sala que ela ia me atender, atrás do sofá, e tá tudo bem.
Só que, gente, de repente passava um furacão correndo pra lá. Um furacão correndo pra lá. Liga a televisão, desliga a televisão. E ela aqui no meu cabelo, fulana! Fulana! Peraí só um pouquinho. E eu pensei, ai meu Deus, quantos minutos tem nessa mecha? Se ela calcular o minuto errado e até chegar aqui, o meu cabelo vai cair. Vai derreter. Ô fulana, ciclano! Não, voltei. É minha amiga. Mas não dá. Agora ela atende na minha casa. Daí, em vez da casa dela, na minha casa. É bom pra mim e pra ela. Mas, gente, o ambiente da casa é muito... Você tem que ter um ambiente separado. A sua cliente tem que se sentir cliente e não uma visitante indesejada. Já aconteceu de você entrar no Uber, num carro assim tão sujo ou tão perfumado que você sente que você tá atrapalhando? Já aconteceu com você? Porque às vezes eu penso que tem coisa que acontece só comigo. Eu entro às vezes em Uber e a pessoa tem tanto enfeite dentro do carro, do filho, do não sei o quê, ou um perfume tão forte, que eu fico assim pensando, nossa, será que eu estou atrapalhando? E a pessoa não pode ter essa sensação na sua casa. O ambiente da loja física. A loja física é muito mais fácil. Vocês sabiam que existem cores certas para cada coisa? Mas eu acho que tem gente que vai lá e fala assim, eu amo rosa. Amo laranjado, pinta tudo laranjado. Tinha uma pizzaria no bairro que eu morava, Portão, não sei se vocês vão conhecer, eu não lembro o nome dela, mas era na esquina. Toda vez que eu passava ali, na República Argentina, ali assim atrás do Paládio, assim, eu achava que era uma farmácia. E eu até pensava assim, gente, todo dia essa farmácia tá fechada. Será que esqueceram o letreiro? Só que eu passava rápido e não lia. Porque tinha assim um desenho de um comprimido e vários comprimidinhos. Aí um dia eu passei à noite e estava aberta e chamou a minha atenção. Eu pensei, gente, que interessante. Quando eu olhei não era farmácia. Vocês já entenderam o que era? Uma pizzaria. Mas a pizzaria era azul da Drogazil e vermelho. Nunca. E era um comprimido. Não, Marília, era uma pizza. Mas eu quero essa cor. Não. Você não quer essa cor, você quer a cor que é definido para isso. Para pensar, por que todo hospital é verde claro? Rosinha, lilás. Você não vê vermelho, amarelo, roxo no hospital. Por quê? São cores que trazem confiança, que trazem descanso, paz. Burger King, McDonald's, tudo é o quê? Amarelo com vermelho. Por quê? O vermelho é fome, o amarelo é rápido. Então, as cores definem o que você sente. Quando você começa a entender isso, você começa a se sentir muito assim enganada, né? Começa a ver o quanto somos enganadas, é verdade. Um engano, né, do marketing. O marketing, ele entendeu isso. Ele entendeu que quando o seu corpo vê algo redondo, você sente mais conforto do que quando vê algo comprido. Então, ele vai trazer ambientes mais confortáveis, que você entra, tá tocando uma musiquinha que te agrada, existe a música da loja, não é a música que você gosta, não é, tá? É funk, sertanejo, não interessa a música que você gosta. A música da loja é a música da loja. A cor da loja é a cor, o cheiro da loja não é o cheiro da sua casa, é o cheiro da loja. Quem aqui lembra de um shopping que tem lá no meio vidro e que você vê o sol, a chuva, a nuvem, você consegue acompanhar o dia? Não existe. Não existe. Alguém que construiu um shopping pensando nisso, que vai deixar você saber se é dia ou se é noite. Por quê? Para você comprar mais. Quantas vezes você entrou no shopping 2 horas da tarde e saiu, nossa, mas já estão fechando esse negócio? Já é 10 horas da noite. Por quê? Música, ambiente, iluminação, cores. Somos enganadas o tempo todo. Mas nós podemos pegar isso a nosso favor. E a loja virtual? O seu site tem que ser intuitivo. Quando você tem... Marília, eu vou colocar aqui mais pra frente algumas coisas que a gente... Pode passar, eu acho que é o próximo. Ainda não, mas tá. Algumas coisas que a gente precisa fazer urgente pelo nosso negócio. Quem aqui é empreendedora, que tem lojinha ou que vende alguma coisa? De fato, só a Sabrina?
Depois de hoje, estamos sabendo, né? Bruna também. Tá. Então vamos lá. A intencionalidade da sua imagem conta muito. A gente acabou de falar das cores, né? Então agora nós vamos falar da postura. Não tem como você ter uma vitrine sem foto. De quem? Sua. Ninguém aguenta mais chat GPT. Gente, ninguém aguenta. Não, eu vou tirar uma foto lá na sala da minha casa, coloco no chat, fica linda. Não! As pessoas não querem um robô, as pessoas querem você. Sabe que esses dias eu comecei a rir? Quando você vai fazer lá no computador e o computador te pergunta assim, você é humano? Meu computador aguenta mais, ele quer se relacionar com o ser humano. Então você precisa ter postura. Como que as pessoas vão ver a sua postura hoje? Na foto. Não tem outra forma de ver a sua postura. E onde que a gente coloca foto hoje? No Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok. E o que eu estou querendo falar sobre postura? A sua postura tem que combinar com o que você vende. Eu vendo semi-joia, mas eu não gosto de usar nada. O que você faz? O que você faz? Eu vendo roupa de fio, mas eu só ando com roupa de academia. O que você faz? Eu faço cabelo, sou especialista em mechas. Mas o meu cabelo... Eu tenho uma menina lá perto de casa que é especialista em loiro. A foto dela já... Não. É que a foto dela é um cabelo todo loiro, chapado assim. Aí você olha aquele cabelo e pensa... coitada. Aí você pensa, será que não teve ninguém para falar? Quando ela imprimiu um trem desse tamanho e colocou na frente do negócio dela, não tinha ninguém para falar, amiga, essa foto não é referência do seu negócio. Sabe, parece que eu estou falando coisas que parecem óbvias agora, mas depois vocês vão para casa, vocês comecem a avaliar o negócio da sua amiga e começam a dar dica para ela. Você vai ver que não é tão óbvio assim. Tem gente que não tem quem fale. A importância de estarmos em um grupo que caminha no mesmo propósito. Andar sozinha não tem ninguém para te falar, não tem ninguém para você ouvir. Gente, a cor da sua roupa influencia no que você está vendendo. Imagina você chegar para um médico, vai fazer uma cirurgia e o médico todo de preto. Parece que... Não adianta você querer reinventar a roda, entendeu? O médico tem que estar de branco. Então, eu lembro de uma coisa, eu quero falar aqui para vocês. A pior inimiga da empreendedora é ela mesma. Quando ela diz assim, sempre fiz assim, vou continuar fazendo. A minha mãe fazia assim, na época da sua mãe tinha Instagram, tinha rede social, tinha TikTok, tinha hater. Tá. Por que não pode ser assim? Sempre fiz assim, a fulana faz assim, eu vou fazer assim. Existem algumas empresas que eu acho que são da nossa época, que vocês vão lembrar, que agiram assim e que hoje não existem mais. Vocês lembram da Blockbuster? Que era a maior locadora, tá? Ela não acreditou que o negócio do stream ia dar certo. O quê? Paga por mês e tem acesso ilimitado. Não, quem quiser vai vir aqui, pegar a fita e ponto, acabou. E devolver rebobinada. Ainda tinha essa. Paga multa. Cadê a Blockbuster? Não tem. A Kodak. Gente, a Kodak inventou a câmera do ano de 1900. Ela inventou. Olha a engenharia desse lugar. Mas aí começou a acontecer a câmera digital, a foto. Olha, não vai imprimir mais foto. Agora a gente vê a foto na câmera. A gente passa pro computador. Não, isso aí não vai para frente. Olha, fulana tá fazendo. Não, mas eu sou a Kodak. Olha, ciclano. Não, cadê a Kodak? Se tem, ninguém nem ouve falar mais. Então você precisa entender que você pode estar se sabotando. Eu tenho a loja há 10 anos. E desde o início era assim. Justamente porque desde o início era assim, você precisa mudar. Então vamos para a próxima. Quero chegar no... Gente, vocês têm que ter aparelho, tá? A foto tem que estar boa. Tem jeito. Então vocês têm que ter equipamento e vocês têm que saber algumas coisas que existem para edição.
edição de vídeo, edição de foto do dia a dia. Tem que ter. Não é no chat. Eu não estou falando que ele vai criar, mas ele vai editar. Ai, mas aí eu fiquei muito linda nessa foto. E você gosta de ver coisa feia no Instagram? Quem quer ver coisa feia no Instagram, gente? Todo mundo a gente quer ver coisa bonita. Se você começa a ver coisa feia, uma foto mal tirada, aquilo ali já... Próximo. Tá. Quando você entende isso que a gente falou atrás, isso vai acelerando o seu negócio. Porque uma coisa depende da outra e o seu cliente vende para você. Qual pilar você vai fortalecer hoje? Você tem que entender. Primeiro eu tenho que vender para mim. Eu compro o que eu vendo? Eu olhando para mim. Eu compro a minha imagem? Eu acredito em mim? Quando eu trabalhei com investimento, para mim, sabe o que me disseram? E olha, que aprendizado. Me disseram assim, Marília, agora você vai trabalhar com dinheiro. Quem olhar para você, tem que olhar para você e pensar, ela sabe administrar o dinheiro dela tão bem que eu vou colocar o meu dinheiro para ela administrar. Fiquei só 4 meses. Não consegui. Vendi mais de 1 milhão na época. Mas não era o que eu queria. Por quê? Por que eu não continuei nessa área? Porque é uma área que eu tinha que apresentar, tinha que ser muita imagem. E não era a minha essência. De só aparecer, sabe? De aparecer de sainha, salto alto, aquela coisa arada. Não, eu queria outra coisa. Então, se o seu negócio que você está tentando fazer não combina com a sua essência, também não vai dar certo. Você quer vender uma coisa que você não acredita, que você nunca compraria. Primeiro você tem que comprar de você. Posiciona a sua imagem no digital. Para eu posicionar a minha imagem no digital, eu tenho que ter imagem. Então vem tudo aquilo para trás que a gente falou, da roupa, da postura, do lugar, da iluminação, né? Parece tão bobo, mas eu estava mostrando para Ana. Aqui a foto fica assim, se eu for de frente à janela, fica outra coisa. Tira uma foto no último encontro e ficou totalmente escura, a foto ficou péssima. Aí a pessoa que vai ver no Instagram vai olhar e pensar, nossa, mas que lugar será esse que elas estavam, né? Será que é um lugar fechado? Ai, não, nem vou. A foto do seu produto tem que gerar desejo. Assim como você olha a foto no seu Instagram e fica pensando, nossa, mas olha que bonito, combina com isso, combina com aquilo. Gere combinações do seu produto. Porque às vezes a pessoa não precisa só do seu produto, ela não precisa de um tênis. Mas aí você coloca, olha, esse tênis dá certo com essa calça, dá certo com a calça tal, com a blusa tal. Aí ela tem a calça. Aí ela pensa assim, mas olha, eu não tenho a blusa. Você vende o tênis, a calça e a blusa. Você estava vendendo o tênis, agora você vai vender a blusa. Você tem que ter uma mente mais ampla. E transforma os seus clientes em embaixadores da sua marca. O seu cliente tem que ser lembrado. Lembra do CRM? Você tem que mandar uma mensaginha de vez em quando. Você tem que organizar a sua agenda, que nesse horário eu vou mandar mensagem para os meus melhores clientes, para aqueles que vieram uma vez e não vieram mais. Quem são? Oi, fulana, senti sua falta. A pessoa vai até... Hã? Nossa, sentiu meu... Gente, parece tão artificial, né? Mas do outro lado não é. Por mais que, às vezes você pensa assim, mas eu coloquei na agenda e vi o aniversário dela. Ela vai saber que eu coloquei na agenda. Mas o ato de você anotar o nome dela, anotar a data, olhar na agenda e mandar mensagem para ela não foi artificial. Entende? Isso gera conexão. Nem deu tempo de falar do WhatsApp, do Instagram, e já acabou meu tempo. Vamos lá. Mais um. Você tem 15 minutos. Esse é o último. Tem que ir. Esse é o último? Então tá. Eu quero falar para vocês sobre a ferramenta que muita gente ignora, que é o WhatsApp, e que é gratuita. O WhatsApp hoje, para quem fica ali à toa, tem muita gente do serviço que é proibido de entrar no Instagram, mas ele pode entrar no WhatsApp. Então o WhatsApp hoje é uma ferramenta tremenda de vendas. Você posta status, você gera catálogo, você coloca preço, você põe a sua rede social. Mas aí, na hora que a pessoa entra lá no seu WhatsApp, tem uma foto de uma flor. O que você vende? Bolo. Você está achando exagero? Agora eu vou ter que sentar aí.
para mostrar para vocês os exageros da vida. Eu tenho um grupo aqui da vizinhança que eu quero compartilhar com vocês. A Aline, justamente era dela que eu ia falar. Gente, a Aline vende bolo. Todos os dias, umas 3 ou 4 vezes ao dia, ela posta bolo. Mas então, quem é a Aline? Eu olho para a Aline e penso que a Aline vende biquíni. Poxa, eu até queria comprar mais bolo da Aline. Será que ela faz sob encomenda? Deixa eu ver aqui. Ah, não tem, né? Não tem nenhum catálogo. Não tem nada. Uma rede social? Não tem. Ah, Marília, mas você tem o WhatsApp dela aqui? Tenho. Mas não gerou conexão. Meus olhos não brilharam com os outros bolos que ela faz. E já tem depoimento no grupo que o bolo dela é uma delícia. E ela faz bolo de brownie com ninho, com não sei o que, umas fotos lindas. Por que ela não põe aqui? Porque talvez ela não participa de nenhum grupo de alguém, ela não tem uma amiga que, sabe, que fala assim, amiga, vamos pegar essas fotos e fazer um catálogo. Por quê? Porque se você está num grupo aqui, ó, você já pode ser vista. Quando você vem aqui, gente, não respondam, tá? Mas quando você vem aqui, alguém vem no grupo que você tá, e aí a pessoa vem aqui assim, ó. Por acaso seu contato tá assim? Não deixa assim. Quem é você? Pelo menos a Aline tinha o nome dela. Eu sei que é a Aline. Olha que ferramenta que você está deixando de usar, coloca seu nome. Ah, nós estamos aqui no grupo de mães. Mas às vezes a pessoa entra ali e vê aqui o seu nome diferente, vê uma foto. Eu quero colocar aqui um que tem catálogo para você ver a diferença. Ah, tem um outro aqui nesse grupo que vende marmita. Todos os dias ele publica a marmita. E a marmita é bonita, e eu já até pedi pro Edson uma vez a marmita, e o Edson disse que é muito boa, a gente elogiou no grupo. Mas o contato que ele publica a marmita é RM, não sei se é o nome dele, e não tem Instagram da marmita, não tem nada falando de marmita. Então assim, quantos grupos esse homem está que as pessoas nem sabem o que ele faz? Às vezes a pessoa está precisando, porque marmita é uma coisa que todo mundo precisa, mas a pessoa nem sabe que ele tem. Mas esse aqui, ó, ao contrário daquela outra, soube utilizar. Olha só, quando você veio aqui, você vê o horário que ele abre, que ele... Tá, vocês estão conseguindo ver ali? Que ele abre, que ele fecha. Você vê aqui coisas que já dão água na boca. Se você não estava com fome, você já começa a sentir. Aí você vê aqui pizza, massa artesanal, massa fina e crocante, porções e calzones. Ai, foi inteligência artificial que escreveu isso. Gente, não interessa, só de ler parece que eu já estou sentindo isso aqui na minha boca. Massa fina, crocante. Você tem que escrever. E o endereço? Será que é perto da minha casa? Porque hoje ninguém quer pegar o Uber para ir em lugar nenhum. Eu vou onde é perto. Por isso que eu estava falando para você alcançar quem está perto de você. Mas a pessoa nem sabe seu endereço. Como é que faz? Existe uma... Existe uma... No Google, não sei se vocês sabem, é gratuito o cadastro no Google. Gratuito. Então você pode cadastrar, colocar foto, e quando você... endereço, coloca lá o endereço, daí você recebe uma carta confirmando, é bem certinho isso. Mas aí você vai e entra para os seus amigos, lá para a sua família, pega o celular do filho, do marido, da irmã, entra lá e faz depoimento 5 estrelas. Aquilo lá ajuda, porque se a pessoa está aqui e eu pego um link, abro a rede social e vejo no Google, o que a gente pensa? E foi a família dela que escreveu. Você nunca pensa isso. Só de ver que está escrito 5 estrelas, que é bom, você já anima a comprar. E é uma coisa gratuita. Quantas mil vezes eu e o Edson, perdidos aí nesse Brasil afora, tivemos que parar num posto e colocar padaria próxima de mim. E descobrimos maravilhosas padarias, tomamos cafés e saímos alimentados porque o Google nos indicou. Mas isso alguém colocou, alguém alimentou aquilo, entende? É uma ferramenta gratuita. E aqui no WhatsApp também é uma ferramenta gratuita. Aqui, ó, ele colocou o site. O WhatsApp hoje ele faz vendas. Ele gera um carrinho de venda para você.
É uma ferramenta gratuita. Você pode pôr aqui o seu site, o seu Instagram e o catálogo. Se eu quiser aqui abrir o catálogo dele, eu venho aqui nesse mais e já faço um pedido, ele já recebe o WhatsApp com o meu pedido. E eu já começo uma conversa com ele, ele já sabe o que eu quero, eu sei onde ele está, eu já dou o meu endereço. Quantas mulheres não estão usando isso aqui? O WhatsApp também, ele faz listas de transmissão. Ai, mas lista de transmissão é um saco. Depende. Se você tem um bom CRM e você não vai fazer uma lista de transmissão de A a Z. Você vai fazer para aquelas do MEI que tem aniversário no mês de setembro. Por quê? Porque elas querem receber presentes. Aí você já vai mandar uma mensaginha específica. Ah, seu aniversário está chegando, né? Olha só o que eu separei para você. Vem aqui me visitar, vem tomar um café comigo. Você mandou para 5.000 pessoas, mas quem recebeu foi uma. Ela olhou aquilo ali e pensou, é mesmo, meu aniversário. Vou lá, pega o cartão do marido, pega o cartão da mãe, vai lá escolher os presentes. Mas aí você não sabe a data do aniversário dela, ela vai na sua loja no dia do aniversário dela, você não sabe. Você não dá um parabéns, ela sai dali, perdeu a cliente. Então isso aqui é uma coisa boa de usar. E não sei daí se vocês sabem, eu vou entrar no meu aqui. Como criar isso aqui? Existem hoje ferramentas que, tanto o ChatGPT, mas existe uma ferramenta que se chama Canva, que você precisa saber mexer naquilo ali. Ah, e é muito difícil? É só difícil. Mas lembra que eu falei no início que você tem que decidir? O que você quer da vida? Eu quero isso, então você vai fazer. Tudo que a gente decide, a gente alcança. Então aqui você vai colocar uma foto sua, uma foto do seu estabelecimento, porque a pessoa já vai olhar a sua loja e pensar, nossa, que bonita a loja dela. Ou, nossa, que bonito o cabelo que ela fez, o negócio dela. Uma foto sua, gente, amigável. Quantas pessoas você já viram a foto assim? Ou de biquíni, né? Ou de biquíni. Aí você já corta no meio. Mas também se você pôr a foto do produto, corta a conexão. Porque lembra que eu falei da vendedora? Ninguém quer uma vendedora. A gente quer uma pessoa. Não, e essa da foto, você tá falando, eu tô lembrando. Eu com meu marido estava vendo lá um personal, né? E tudo que ele faz e tal. Aí ele estava num post com a esposa dele. A esposa dele é dermatologista. Daí, tipo, muito me interessou. Eu falei, vou entrar no Instagram dela. Quando eu entrei no Instagram dela, ela tem uma foto de biquíni. E eu achei aquilo um absurdo. Porque se é uma coisa comercial... Eu vejo uma dermatologista de biquíni. Eu queria que ela mostrasse um rosto, um cabelo, alguma coisa que conectasse com o que ela vende. Ali não já desconectou. Não, uma foto de praia. Já pula isso daí e vamos para outra coisa. Uma coisa que... Exatamente. Exatamente. E como isso faz muito sentido. Todo sentido. Será que ninguém falou pra ela? Pra gente ainda que é mulher mais ainda, né? Você não quer ler com o teu marido e vai ficar vendo foto de outra mulher. É que existe um meio assim, é muito fina a linha do Instagram, da rede social. A pessoa, você quer publicar o seu produto, mas as pessoas querem saber de você também. Então, para isso tem os stories. Gente, não precisa ser você no story. Se você colocar seu pé lá na piscina, hoje, sabadou. Pronto! Porque é importante você ir gerando registros de lugares e ambientes que você visita para que gere assunto com a pessoa que está vendo o seu store. Muitas coisas, vendas que eu fiz, a pessoa respondeu o meu story falando assim, nossa, que lugar lindo! Pronto. Ela não queria falar do lugar, ela quer falar comigo. Eu faço mentoria para mulheres cristãs. Dali ela respondeu aquilo ali, pronto, já pesquei, porque ela precisa conversar. Entende? Às vezes o seu cliente vai falar assim, tá na promoção? Já tá escrito que tá na promoção. Ela não quer saber se tá na promoção, ela quer conversar com você. Então, saiba responder as mensagens do WhatsApp. Se o seu WhatsApp tem aquela mensagem automática, pelo amor de Deus, cuidado, aquilo lá pode ser um chute no seu cliente. Estou, logo, não coloca nada, deixa a pessoa mandar a mensagem e aí você responde. Você tem que ser organizada e estar sempre ali.
Então aqui, coloca a descrição, eu estou abrindo aqui, caso alguém não saiba onde que é, coloca a localização, coloca direitinho o horário que você atende, faça o catálogo, que é muito facinho. Só que aí, para fazer esse catálogo, você precisa saber mexer lá no Canva, no Chat GPT, entende? Tudo isso aqui que eu fiz foi de forma gratuita. E eu gostaria de ter tempo para ensinar para vocês, fazer um cartão digital. Porque no seu Instagram você tem um link lá, no meu Instagram tem o link. Aqui, eu não sei se esse link aqui, se esse link é um cartão digital. Isso aqui vocês precisam aprender a fazer e é muito fácil. Por quê? Porque aqui eu já vou colocar o link do que eu faço, da minha loja, o meu Instagram tá aqui, o YouTube tá aqui, o WhatsApp tá aqui. Tudo clicável. Um link gerou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 links. Isso aqui é gratuito. Então, quem não sabe fazer, Marília, eu queria uma ajuda. Põe lá no grupo que a gente vai passar. Eu faço um vídeo, eu gravo a tela, né? Não é difícil. Então é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido tão revelador quanto foi para mim quando eu estava montando. Montei com muito carinho para vocês, para que vocês entendam que às vezes vocês estão muito ligadas no fim, mas vocês não estão fazendo o começo. E aí eu falo muito assim, Deus, Ele quer abençoar a gente todo o tempo. Mas às vezes eu acho que Ele olha para nós e fala, não, mas se eu mandar tudo isso, ela não vai conseguir administrar. Ela não está administrando nem R$100 por semana, se eu mandar 1.000 ela vai se perder. Entende? Então é importante que você alargue o vaso para que ele encha com mais óleo, né? Obrigada, tem presentinho para mim. Obrigada a você, muito bom, muito bom. Muito bom, né, meninas? Presentinho para a Má, por nos abençoar nessa tarde. Tira uma foto. É?